Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. Espero que você dê o seu like, que você se inscreva e também compartilhe com alguém que se interessa por esses assuntos. Não sei se você ficou sabendo, mas eu tive um vídeo censurado aqui no YouTube. Era um vídeo que falava sobre a questão das picadinhas. Vamos colocar assim, porque se eu falar novamente e usar a expressão, eles vão me censurar. Então eu trouxe aqui um vídeo me informando, algumas pessoas me perguntaram se eu ia tomar a picadinha chinesa e eu falei que eu ia aguardar. Eu vou fazer provavelmente 3 vídeos sobre esta série Sinais da Volta de Cristo, ou Sinais da Sua Segunda Vinda. Depois eu penso melhor no nome que eu quero dar, mas eu quero falar alguma coisa sobre esse momento tão específico que nós estamos vivendo da história da nossa sociedade. Eu jamais imaginaria que a presença do anticristo, esse espírito do anticristo, jamais imaginaria nas décadas de 70 e de 80 que o espírito do anticristo, a manifestação do anticristo se tornaria presente no ano 2021, tendo como pano de fundo, tendo como expressão cultural o globalismo, tendo como expressão cultural o socialismo e o comunismo, ou aquilo que a gente pode chamar de ideologia de esquerda, que não é apenas um movimento nacional, um movimento anticristão, comunista, socialista, globalista. Ele é, obviamente, mundial. Todas as nações, todos os governos do planeta, do mundo, principalmente depois da globalização, que foi assim resultado também da internet, né, que derrubou muitas barreiras, muitas fronteiras, muitas divisas do idioma, das culturas, das diferenças. Com a globalização, com a chegada da internet, da rede mundial, o movimento do globalismo se fortaleceu e ele tem como expressão nos países como movimento cultural, social, econômico, político, religioso. Esse movimento anticristão, esse espírito anticristão do globalismo, não estou falando de globalização. Globalização é uma coisa. Globalismo é outra coisa. Globalização é uma coisa boa, porque reduziu distâncias, desfez fronteiras e tornou a humanidade mais integrada. Isso é globalização. O globalismo é uma coisa ruim, é uma coisa má, é um espírito, é um movimento, é uma ideologia, é um plano que as pessoas dizem que é teoria da conspiração. Mas não é teoria da conspiração. Somos chamados de teóricos da conspiração porque não acreditamos em determinadas doutrinas que o globalismo está trazendo, tanto na sociedade como na economia, na educação, na política. A ideologia de gênero, o aquecimento global, que mais? O movimentos de minorias, o caos, né? Então, essas pequenas manifestações que são às vezes isoladas em alguns países, fazem parte de um grande plano mundial que nós chamamos de globalismo. Eu tenho aqui na minha frente, pelo dicionário da internet, globalismo refere-se a vários sistemas com alcance além do meio internacional. Então, ele não conhece fronteiras. O globalismo não conhece fronteiras.
O termo é usado por detratores da globalização. Olha só como que a internet nos chama de detratores. Quem fala mal do globalismo, né? Detratores. De modo que hoje estamos sendo censurados. Veja bem, o movimento chamado de movimento conservador, movimento de direita no mundo, ele é censurado pelo YouTube, ele é censurado pelo Facebook, ele é censurado pelo Twitter, ele é censurado nas mídias sociais. Somente e geralmente quem está por detrás das mídias são pessoas ligadas ou à esquerda, ou a movimentos de minorias, ou recebem ajuda de ONGs ligadas a pessoas que levantam a bandeira da globalização no planeta, porque quando nós falamos de globalismo, nós estamos falando de ONU, estamos falando de OMS, né, Organização Mundial da Saúde, estamos falando de Organização do Comércio Mundial, estamos falando das grandes corporações, estamos falando também dos bancos internacionais. Globalismo tem a ver com essa turma, com esse tipo de gente, as pessoas que retêm praticamente 90% da riqueza produzida no planeta, e a outros 10% é distribuído entre nós, seres comuns, seres humanos. Então esse pessoal da globalização, ou melhor, do globalismo, não globalização, mas do globalismo, são as pessoas que estão hoje controlando os movimentos chamados de conservadores, movimentos de direita, movimentos que defendem a família, defendem Deus, defendem a Bíblia, enfim. Então hoje o mundo está bipolarizado, está bipolarizado de tal maneira que existe de um lado os que são os conservadores, geralmente a maioria dos conservadores são cristãos, ou então tem alguma religião ligadas à crença em Deus, ou então é o outro lado, né? Outro lado é o lado da esquerda, que está ligado a movimentos que repudiam toda forma de religião, de fé em Deus. Tanto é que existem manifestações de grupos pequenos, de grupos minoritários, que muitas vezes colocam e ofendem os símbolos religiosos, os símbolos sagrados das religiões, principalmente do catolicismo. Esse pessoal de grupos pequenos, minorias, eles são praticamente fantoches. Eles são seres usados por um grupo que está por detrás, ou melhor, por cima deles, que é um grupo da elite global, que controla as fortunas do planeta. Então esse grupo minoritário, reduzido, esse grupo que é um grupo pequeno, de algumas famílias no planeta, eles fornecem dinheiro, eles propagam, eles dão ajuda com as suas com grana nas suas ONGs para fazer com que a esquerda, né, que é o povo ligado ao espírito que se rebela contra tudo aquilo que é Deus, que é de Deus no planeta. Então nós temos um mundo hoje bipolarizado. O mundo hoje não está mais dividido entre negros e brancos, ou cristãos e ateus, ou capitalistas e comunistas. Hoje o mundo está dividido entre direita, que representa Deus, a pátria, a família, os bons costumes, princípios que regem a sociedade, que é o grupo da direita, e o grupo da esquerda, que são os que são das minorias perseguidas, dos LGBTs da vida, pessoas ligadas à ideologia de gênero, enfim, esse grupo da esquerda tem sobre eles uma pequena quantidade de pessoas que são os que, de fato,
governam o mundo, que tem, como eu disse, a maior parte do patrimônio mundial está na mão desse grupo pequeno. Então eles financiam todos os movimentos chamados de esquerda. Eu tive um vídeo censurado aqui no YouTube porque a relação que hoje nós estamos vendo com esse problema da doença, do vírus no planeta, está muito ideologizado. Virou uma questão política e ideológica, não é uma questão apenas de saúde pública, é uma questão de ideologia. Então, eu quero, nesses 3 vídeos que eu vou fazer, falar um pouco sobre essa questão dos sinais da volta de Cristo. Voltando ao início, eu na década de 70 e 80, jamais eu imaginaria que eu estaria vivenciando, experimentando, literalmente, sinais evidentes, claros da volta de Cristo. Se você ainda não conhece o Evangelho, se você ainda não conhece Jesus, não estou falando de igreja e nem de religião, porque infelizmente igreja e religião, conforme o livro do Apocalipse, de alguma forma vai ser manipulado. Essas entidades, essas instituições religiosas, elas serão manipuladas também por esse globalismo. Então é importante, eu não sou contra a igreja de Jesus, não sou contra a igreja que prega o Evangelho de Jesus. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo em dias perigosos. Muitos líderes cristãos, pastores, padres, teólogos que estão na frente dessas igrejas, eles não têm interesse de pregar o Evangelho, libertar as pessoas. Pelo contrário, eles querem que as pessoas fiquem cada vez mais comprometidas com o sistema institucional. E esse sistema institucional, provavelmente não muito distante dos dias que estamos vivendo, se é que já não está acontecendo isso em algumas partes do mundo, eles estarão ligados ao globalismo. O livro do Apocalipse nos mostra isso. Existem 2 bestas, existem 2 monstros humanos que vão subir e vão se tornar populares em todo o planeta. Um é religioso e o outro é político. Obviamente, o político vai ter o controle político e econômico de todas as nações. E a besta religiosa, o monstro religioso, que é um homem, terá o controle religioso, espiritual, de todo o mecanismo que controla a fé e a crença das pessoas. Então nós estamos vivendo dias perigosos, dias de discernimento. E somente aqueles que conhecem o Evangelho de Jesus, não estou falando de igreja, não estou falando de religião cristã, estou falando do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar ao Novo Testamento e estudar o Novo Testamento com empenho. Por que o Novo Testamento, Reinaldo? Porque o Novo Testamento, ele elucida, ele esclarece, ele ilumina muito mais os últimos dias da igreja aqui na Terra do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento trata mais de Israel, da história de Israel e das nações envolvidas com Israel no passado. Nós não somos povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, nós somos povo da Nova Aliança, do Novo Testamento. Então é importante que as pessoas voltem para o Novo Testamento e façam a sua leitura devocional, sem comentários, sem livrinhos, estudar e conhecer a verdade da mensagem do Novo e da Nova Aliança, do Novo Testamento. Então, o globalismo é uma condição de interligação planetária que envolve redes de comunicação entre os continentes. Aqui eu estou falando sobre o que a internet nos informa. O termo é usado por detratores da globalização como movimentos populistas de direita. Veja bem, a própria internet, o Google, nos acusa disso.
Embora principalmente associado a sistemas mundiais, outros fenômenos com alcance global também foram escritos como globalistas. Então é uma política nacional que vê no mundo inteiro uma esfera propícia de influência política, internacionalismo e imperialismo. Isso é o globalismo. Isto é o capítulo 13 do Apocalipse. Porque o que diz no capítulo 13 do Apocalipse? Como que nós podemos fazer essa leitura? E nós já estamos presenciando essa manifestação global de controle. E usa-se até mesmo essa pandemia chinesa. Usa-se mesmo esse problema que houve acerca desse vírus que infestou o planeta. Essa pandemia, esse vírus, ele foi ideologizado, ele está sendo usado como mecanismo de controle social. E no capítulo 13 do Apocalipse diz assim, capítulo 13 diz assim, verso 11, vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam, veja, isso é globalização e globalismo, adorassem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganavam os que habitam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso é controle. Isso é controle social, controle econômico, porque diz aqui também, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Então, eu vou encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, quero falar sobre o globalismo, sobre as pedras guias da Geórgia e sobre a Agenda 2030, que é uma agenda mundial. Nós estamos no ano de 2021, 2022, 2023. Em 2030 será implantado no planeta, pelo menos é o que planejam, uma agenda mundial. Do que se trata? Então eu quero convidar você para me acompanhar nos outros 2 vídeos que eu irei fazer, porque eu quero falar sobre os sinais claros, visíveis da volta de Jesus, que pode ser muito bem nos nossos dias. Que Deus abençoe você. Deixe o seu like, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.